Olá, seja muito bem-vindo ao Caldo de Cultura. Hoje um programa especial sobre Calbi Peixoto, o grande cantor que morreu na última segunda-feira, dia 16 de maio, aos 85 anos em São Paulo. Ao meu lado estão o jornalista Mário Mendes e o nosso crítico de música de Veja, Sérgio Martins. Sérgio e Mário, Calbi representa o que na música brasileira? Eu acho que o Calbi foi o grande o primeiro, né? Grande astro-pop da música brasileira. Por exemplo, a gente tivemos, né, o cantor das multidões, né? O Orlando Silva, o Mário Reis. Mas eu acho que nessa coisa de astro mesmo, né? Dessa pessoa que era construída para aparecer, que ele tinha um look, ele tinha um jeito já de show business, né? Ele era um grande... Ele estava pronto para ser um ídolo, né? Ele via vestido, ele usava, ele tinha um physique do roller para fazer isso. E ele se comportava como tal, né? Ele era o galã que isso que eu ia dizer, não era só figurino, era questão de comportamento mesmo. De comportamento, ele sempre teve aquela voz, mesmo para falar com as pessoas, ele tinha uma voz impostada, assim, né, professor. Então, quer dizer, ele se comportava como tal, como os astros americanos. Então, eu acho isso muito interessante. E ele sempre foi assim, a carreira dele inteira foi assim. E o Calbi, ele foi um grande sucesso nos anos 50, um sucesso estrondoso nos anos 50, mas a carreira, depois ele mesmo não sendo repetindo o mesmo sucesso, ele nunca saiu de cena. Ele sempre teve a carreira nos anos 60, nos anos 70, e sempre muito aplaudido pela crítica, pelos próprios artistas, pelos seus pares. Muitos atores, artistas depois, cantores e cantoras, se diziam ter sido influenciados por eles. Ele foi uma grande inspiração. Então, assim, ele foi um marco, realmente um grande marco, assim, um cantor no Brasil, assim, no mesmo pote que um Frank Sinatra foi nos Estados Unidos. Dá para comparar, Sérgio, Calbi com... Eu acho um pouco difícil porque o Calbi ali na década de 60, na década de 70, com o aparecimento do rock, da música de protesto, acho que ele ficou um pouco à margem, né? E por muito tempo ele foi considerado um cantor brega. Eu falo isso até como uma autocrítica, porque eu tenho 49 anos e para minha geração o Calbi era um cantor brega, era um cara que interpretava aqueles bolerões e tal. Não porque ele só cantasse aquilo, mas porque era o que se fazia naquele período de música romântica. Então, em 1980, ele lança aquele disco Calbi, que foi um projeto do João Máximo, e muito bem executado pelo Marcos Pierre, que reconduz ele ao posto de um grande crooner da música popular brasileira. Que aí ele canta... Ele com seu bigode de dar inveja ao Freddie Mercury, né? Sim, ele canta Bastidores. Mas né? eu queria fazer um porém nessa coisa dos anos 60, porque eu lembro que nos anos 60, quando você tem a Tropicália, e aí você vem o Caetano Veloso e aquela turma toda revalorizando coisas que eram consideradas... Cafonas, tipo Carmen Miranda, e todos falavam do Calbi. Sim. Todo mundo, inclusive Elis falava muito de Calbi e de Ângela Maria. Sim. Então eles, de uma certa maneira, ele estava sempre na televisão. Sim. Eu não era nascido na época. Pois é, eu já era nascido na época. Ele sempre estava no Chacrinha, ele sempre estava no Silvio Santos, ele sempre estava na Hebe, ele nunca saiu fora do escopo isso que eu digo, sabe? Eu sempre vi Calbi na televisão. Ele sempre foi uma figura muito presente na nossa cultura. Exatamente. Agora, em termos de crítica, aí ele Sim. Era considerado um cantor antigo. Você falou do rock, Calbi Peixoto, inclusive você fez uma lembrança tem um vídeo do Calbi cantando rock and roll. Vamos assistir. E quem está empunhando a guitarra ali, acho que é o Carlos Imperial. É o Carlos Imperial que está nesse... Você sabe que filme é esse? É um filme dos anos 50, né? Sim. Olha lá. O outro integrante é o Erasmo Carlos. É o Erasmo ali. The Snakes, era o The Snakes. E um dos coadjuvantes é o Paulo Silvino. Olha só.
Ele cantou tudo, né? Sim, o que se tem que se ressaltar na carreira do Calbi Peixoto é que não tem um ritmo que ele não tenha cantado. Acho que não sei black metal, mas o Calbi cantava de tudo. Ele não cantou, olha lá, ele jovenzinho. Olha lá, o Carlos Imperial, e eu acho que atrás é o Erasmo Carlos, com saxofone. Muito bom. E o Calbi, o que é importante se ressaltar, ele cantava tudo e cantava muito bem. Muito bem. Né? Ele era de uma família de músicos, ele né? Ele de família de músicos. O Moacir e o Araquém. E a irmã dele também cantava com eles, né? Que eram músicos da noite. E... como eu posso falar? E o Calbi tinha uma influência muito forte do jazz. Sim. A divisão da interpretação dele, a divisão das frases era uma divisão jazzística. Né? E é uma pena que com eles, com a morte dele, a gente perde, acho que o último representante dessa geração dos grandes crooners, né? Aquele sujeito que cantava na noite, que era não só um grande cantor, mas um entertainer, era uma figura glamourosa. Exatamente. Né? Hoje você não tem mais isso. Né? Hoje infelizmente, a gente tem uma geração de cantores, de intérpretes sem carisma, né? Exatamente. Tudo é muito sem graça, tudo né? É muito sem graça. O Calbi não. O Calbi era um sujeito de glamour. Assim, né? Exatamente. E você falando isso dos apresentadores, dos cantores que se apresentam na noite, até o fim da vida, todas as segundas-feiras ele estava lá no Bar Brahma. Bar Brahma. No centro de São Paulo. E isso é uma coisa muito curiosa. Olha ele aí. Maravilhoso. Olha, que impostação, né? O anel. Parece que antes das apresentações ele já cantava nos corredores antes de chegar ao palco. Para aquecer. Exatamente. Para aquecer, porque Mas o que eu achei muito interessante nesses shows que ele fazia, além de ele trazer a velha guarda, né, os fãs deles antigos para ver, muitos jovens descobriram o Calbi ali. Uma garotada descobriu ele aí e que eram muito entusiastas, voltavam várias vezes para ver o Calbi. Então o Calbi falou muito com várias gerações. Isso que eu acho o mais interessante dele. E como artista. O Calbi tem uma coisa também, que ele se manteve ativo não só em termos de show, como na carreira discográfica. Né? Ele tinha acabado um disco em homenagem ao Dick Farney, que é um dos precursores da Bossa Nova, né? Um dos ídolos do pessoal da Bossa Nova, e continuava a se apresentar. Ele tinha feito um disco de homenagem ao Roberto Carlos, ele tinha feito um disco de jazz, ele tinha feito disco com Ângela Maria. Então ele era uma pessoa que ainda se manteve bastante presente. E ele nunca se ligou a nenhum desses movimentos. Não é? Não. Sempre, ele foi muito personalíssimo, Sim, né? Ele sempre foi um cantor, um intérprete. Um grande crooner. Agora, Mário Mendes lembrou um ponto muito interessante e curioso, que eram as macacas de auditório. Sim, porque ele era um grande ídolo. Como ele era bonitão, ele foi colocado como um galã, né? Foi vendido como foi comprado como um galã. Então, quando ele se apresentava na Rádio Nacional, tinham as moças que entravam em transe, em frenesi, e gritavam. Quando ele pisava no palco. E essas manifestações, né, essas moças que faziam isso, o pessoal chamava umas macacas de auditório. Porque eram mulheres lá que elas tinham chiliques, elas rasgavam a roupa, e se pudesse elas avançavam nele. Hoje isso tem conotação racista? A gente tem que tomar cuidado? Pois então, é isso que eu vou chegar aí. E daí ele tinha, então, inclusive elas desmaiavam. E aí entravam os enfermeiros que levavam elas para as ambulâncias que ficavam na porta da Rádio Nacional e dizia que tudo isso era um grande teatro. Essas moças eram pagas, esses enfermeiros, essas ambulâncias, tudo era pago para fazer, pela equipe dele, para fazer esse frenesi. Mas o negócio é que pegou. E essa figura da macaca de auditório ela saiu do rádio, era uma coisa que tinha no rádio, depois foi para a televisão. Mas então isso começou com ele mesmo, a macaca de auditório? Então, eu fui fazer uma pesquisa ontem para saber... sobre macaca de auditório. Porque quando eu era criança, né, nos anos 60, era muito... falar assim,
uma expressão que as pessoas diziam, quando você dizia que você gostava muito de alguém, falava assim, eu sou macaco de auditório de fulano, sou macaca de auditório de fulano. Era muito comum. Aí eu fui ler, fui ver, e eu achei, só o que eu achei, o mesmo texto de uma dessas, eu nem lembro o nome, uma dessas pessoas que problematizam tudo, né? Até o copo d'água é malvado, cuidado com ele, porque ele tem um simbolismo água é branca, então ela já está nos oprimindo, né? Então não pode. Então que a macaca de auditório era uma maneira de você, você oprimir a mulher negra, como se somente as negras fossem as macacas de auditório, não era. E todo mundo se dizia, era uma gíria da época, mas agora não pode mais nada. Então eu acho isso bem ridículo, que é um jeito de você tirar uma coisa da cultura brasileira, da memória brasileira, uma coisa inofensiva, que não tem nada de preconceituoso ou de pejorativo, muito pelo contrário. Era uma coisa que homenageava o artista e todo mundo dizia isso, era uma expressão corrente. Mas agora não pode, né? Mas era engraçado essa coisa das macacas de auditório do Calbi. Inclusive, ele contava que quando ele viajava, a equipe dele tinha que ir antes no quarto onde ele ia ficar nos hotéis, porque uma vez uma moça entrou e se escondeu debaixo da cama. E quando ele estava sozinho, a moça saiu e queria, né? Ele disse que não aconteceu nada. Eu acho que não, né? É um cavalheiro. Ele era um cavalheiro. Agora, tem uma entrevista que eu estava assistindo hoje de manhã, que ele falou que um dos casos mais brutais é que elas deixaram ele completamente nu. E aí um senhor estendeu um jornal para ele e ele se cobriu com o jornal e foi para casa. Teve isso? Não, tinha, porque que as pessoas arrancavam pedaços de roupa. E disse que foi a partir do Calbi que isso. Porque depois começaram a fazer isso com outros artistas, com Roberto. Depois, na época da Jovem Guarda, com Erasmo Carlos, Vanderleia, Roberto Carlos, todos os galãs da época, né? Que era uma coisa comum. Era uma coisa comum. Na década de 40, 30 e 40, fazia isso com o Frank Sinatra. Depois nós faziam com os Beatles, né? A bitomania era todas as moças todas histéricas. E o Calbi foi o primeiro deles a ter essa leva de Exatamente, fãs. De fãs. E uma coisa que a gente está falando, quando eu falo da coisa do astro, né? Que ele tinha, do popstar, é que ele foi tentar sorte em Hollywood. Em Hollywood, eu ia puxar esse assunto agora. Inclusive, a gente tem imagens dele em 1957, fazendo um filme em Los Angeles. Um filme de Hollywood, um filme classe B, ele se chamava Ron Cobb. E depois ele também tentou como Calbi D. Jones. Né? Olha, vem o Calbi. Isso é um filme classe B de Hollywood, mas ele chegou lá. Que bonita essa calça de toureiro, não? Pantalona, né? Mas olha a voz dele. Maravilhoso. Toreador, the time has come to fight once more. E o inglês dele? O inglês impecável. Impecável. Diz que ele cantava em 5 línguas diferentes. Né? Não, e sempre muito cristalino, a dicção muito boa, né? Olha. Então, o Ron Cobb, ele fez esse filme e muita gente tentava ir a Hollywood e não chegava lá. E ele realmente fez apareceu no filme e diz que havia na época uma piada, né? Que as pessoas diziam assim, já foi ver o filme do Calbi Peixoto? Ah, é? Ah, não vi, você foi ver? Foi. E que tal o papel, né? Que papel ele faz? Ah, ele faz o produtor. É uma piada. Isso foi meu pai que me contou, né? Que as pessoas falavam. Agora, é incrível porque o Calbi tinha tudo pra estourar, né? A voz de Frank Sinatra e o figurino de Rudolph Valentino. E ele dizia que o grande ídolo dele era o Bing Crosby. O Bing Crosby, que era aquele que ele se inspirava, que ele gostava. Inclusive tinha fotos ele com o Bing Crosby, que ele esteve lá e as pessoas... Eu lembro de Dulce Damasceno de Brito, que era a jornalista dos Diários Associados, correspondente em Hollywood. Ela tinha fotos com ele e com Lenny Everson, que era uma outra cantora dessa mesma época que também tentou a sorte. E cantava muito bem. Ela cantava basicamente em inglês, cantava jazz, né? E eles dois foram lá e aí tem fotos da Dulce Damasceno de Brito com eles, que ela, né, foi uma Cicerone deles, né?
lá em Hollywood. Aqui em São Paulo você já foi em show com ele, né? Olha, Era um show privado? Eu O que fui, era? na verdade, eu vi um único show do Calbi Peixoto, quando ele lançou Bastidores, né, que o Chico Buarque, foi 81, né? É o disco Calbi. Não, 1980, né? Quando o Chico Buarque fez o Bastidores, a música, que foi um grande sucesso, tocou no rádio, e ele voltou com uma força muito grande, e havia um restaurante do Ricardo Amaral, na Faria Lima, que se chamava Flag. Era um piano bar, restaurante, e a gravadora fez o lançamento do disco ali. E era um espaço pequeno, era uma coisa intimista, mas convidaram muita gente. Era até, acho que, se não me engano, numa segunda-feira, num dia de semana. E as pessoas abarrotou. E ele chegou e abafou. E ele cantou todas as músicas dele, que eram coisas clássicas, né? O Conceição, cantou samba, cantou bossa nova, cantou tudo. E muita gente que estava ali, né, era contemporâneo dele. Então, no final, estava todo mundo cantando junto. E quando ele cantou o Bastidores, foi uma catarse. Então, as pessoas ficaram passadas. E ele cantou, acho que ele deu uns 3 bis. E ele se emocionou, ele chorou. Foi um momento muito bom. As pessoas ficaram realmente emocionadas. Foi um grande show. Você falou em Conceição e até agora a gente não mostrou Conceição. a música. De quem é Conceição? Ícone dele. Agora sim me pegou. Vamos ouvir. Tinha decorado, mas era... Que é o grande standard dele, né? Amor não tem. Foi então que lá em cima apareceu. Vocês lembram mais ou menos o ano que veio que lhe Conceição? Conceição nos anos 50. Anos 50, Descendo foi a música que mais ele apareceu, que ficou grudada nele, né? Que canta uma história de perda de inocência, né? Se subir. E não tinha show do Calbi que ele não cantasse, não era show do Calbi se ele não cantasse Conceição. A ponto de virar meio um clichê dele. Tanto que tem gente que fala, eu estava vendo no Facebook, nas redes sociais, né? As pessoas reclamando que ele só cantava Conceição, tipo essas pessoas que não. Mas não é, né? Muito pelo contrário. Ele fez nessa época também, na volta dele, ele fez uma parceria com Elis, né? Sim. Que era o Bolero de Satã, do Paulo César Pinheiro. Eles gravaram juntos. Sim, fizeram. Bom, ele fez dueto até com o Tóquio, né? Exatamente, até com o Supla. Então, claro que era a banda do Supla. Pois é, pra você ver como ele era querido por todo mundo, né? Ele passava por tudo. Né? Mesmo depois de tudo isso, dessa época dele ser considerado um dinossauro, né, como ele ficou, quando ele volta, ele pega todo mundo, inclusive a molecada, que o Supla chama ele para gravar com ele. Então, assim, e aí quando ele volta, né, com essa, toda aquela cafonalha que as pessoas já ficou muito charmoso. E ele tinha uma coisa meio Liberati, né? Sim. Os anéis. E ele era calvo, por isso ele usava perucas. E ele se maquiava. Ele usava muito a lantejola, muito strass. Tinha aquela pinta que mudava de lugar. Né? Exatamente. E eu lembro de uma vez uma entrevista do Sidney, quando o Sidney Magal apareceu, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que ele estava no auge, e quando ele cantava Sandra Rosa Madalena, e ele deu uma entrevista para Interview, a revista Interview, onde eu trabalhava. E ele dizia que ele tinha aprendido uma coisa com o Calbi Peixoto, que era se apresentar da maneira mais glamurosa possível. E ele dizia assim, se eu tiver que cantar para uma plateia só de camiseta e de jeans, eu me mato. Que maravilha. E era uma coisa que ele tinha aprendido, que ele tinha herdado, ele tinha herdado do Calbi Peixoto. E se você vê o Magal e o Calbi, tem um pouco... semelhança. Tem a ver. Aliás, o Júlio Maria também, que é o biógrafo da Elis, levantou isso. Um encontro da Elis com o Calbi, a Elis estava toda mal achambrada, com chinelo, e o Calbi falou, você tem que se vestir bem para os seus fãs. Os fãs, exatamente. Que era uma coisa também que Hebe Camargo dizia. Hebe Camargo. Todos, né? Se você vê isso daí, é puro star quality, né? Em relação à Conceição, eu acho engraçado, né? Porque você tem algumas starlets que fazem um ou outro sucesso e depois falam assim, não quero mais cantar essa música.
eu já cantei demais. Já cantei demais, não quero a minha imagem presa a essa atrelada a esse essa sucesso. canção. E o Calbi nunca se negou a fazer isso. Já Assim como cantava- se você pegar o próprio Frank Sinatra, que tinha vários standards, né? Sim. Strangers in the Night, e mesmo o New York, no final da carreira, New York, New York. né? Que eram canções. A Judy Garland, que sempre cantava Over the Rainbow, né? Não tem como. Não tem como não cantar. preso. Agora, só tocando o renascimento do Calbi nos anos 80, é curioso a gente perceber que ele renasceu justamente numa época em que a música nunca foi tão kit, né? Exatamente. As pessoas se montavam. Você lembra Não das é? ombreiras, né? Prince, Prince. nosso querido também foi embora outro dia. É. Prince, inclusive, tem umas perucas do Calbi que são do Prince. Se a gente for olhar. Essa não é? dos últimos tempos né? Que era aquela coisa meio corte dos Luizes, né? Corte francesa. Aquela Peruca Versailles. Peruca Versailles, então muito cacho, né? Então era um momento de opulência na música pop. Todo mundo se montava. Sim. Você tinha o Prince, você tinha Eurythmics, você tinha Boy George, você tinha Duran Duran, Spandau Ballet e por aí vai. Né? Sim. E o Calbi surfou na crista da onda. Ele veio mesmo e o que eu acho mais interessante é essa coisa dele ser querido por todo mundo. Não tinha quem falasse mal do Calbi, né? Não tinha. Não tinha. Ele- Não tinha rejeição. Não tinha rejeição. Não tinha rejeição. Não tinha um escândalo, não tinha uma coisa que ele falasse, ele falou mal do governo, então ele é horroroso. Ele teve um caso ali, não tinha nada. Ele era, antes de mais nada, Calbi Peixoto. E é curioso porque ele sempre foi muito reservado também, né? Sim, quanto à vida pessoal. Quanto à vida pessoal dele, ele sempre se manteve quietinho. Assim. Uhum. Nunca Em precisou. resumo, Calbi é Calbi. Calbi. Calbi é Calbi. Um grande, primeiro e sempre, antes de tudo, uma grande estrela. Muito bom. Isso é Star Star Quality. Quality. É o que define Calbi Peixoto. Muito bom. Senhores, maravilhoso. A gente não vai cantar? Vocês querem cantar? Não, então vamos abrir espaço depois- para Mário e Sérgio. Não, o Sérgio soube que cantou ontem no programa Cantei dele. com o Eduardo Araújo. Se ele cantou pro Eduardo Araújo, ele vai ter que cantar Mas- em homenagem a Calbi Peixoto. Mas Calbi Peixoto é jogo duro, hein? Enfrentar Calbi Peixoto não é para qualquer um. As pessoas, todos os grandes cantores brasileiros diziam que... antes da gente ir embora, deixa eu perguntar uma coisa. É verdade o boato que se dizia que ele não ouvia bem? Que ele tinha problemas de audição, Calbi? Ele tinha um pouco de problemas de audição, sim. Mas ele disse Não, que ele agora no fim da vida. Não, Mas sempre foi não. assim? Diz que de muito tempo ele tinha problemas de audição. E quando... isso é um traço dos grandes cantores, né? Quando na gravação, ele sempre fazia de primeira, né? Não Sim. repetia. Tem uma história engraçada, acho que de um disco que eu... Não sei se dá pra contar isso. Mas é um disco que ele estava fazendo, do disco do Jamelão, que o Jamelão estava fazendo duetos. O Jamelão era conhecido por aquele humor maravilhoso e tal. E ele ficou esperando o Calbi gravar a parte dele e acabou dormindo no sofá. Né? E aí o Calbi foi lá carinhosamente, falou assim: Jamelão, acorda aí, seu dorminhoco. Aí o Jamelão falou assim: eu prefiro ser dorminhoco do que ser bababá, que nem você. Mas a gente lembra do Calbi, mas a gente não lembra do Jamelão. É verdade, Não. pronto. Em resumo é isso. Senhores, obrigado, viu? De nada. Maravilhoso. Foi ótimo. Foi ótimo. Gente, edição especial ao nosso grande Calbi Peixoto. Até a próxima. Nel blu, dipinto di blu, felice stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice, felice, per stare qua giù.